Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua presença, nós podemos Te louvar, nós podemos Te agradecer, nós podemos, Senhor Deus, ter esse momento de comunhão com os nossos irmãos. E agora, Pai, que nós vamos abrir a Tua palavra, que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar aqui no nosso meio, nos ensinando, nos instruindo na Tua palavra, e que no nome de Jesus, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nessa manhã. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para todos nós. No nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, desde os tempos muito lá atrás, desde os tempos antigos, grandes pensadores, eles ficavam buscando respostas para questões como que eu posso chegar a Deus? Qual será que é a verdade absoluta? E o que seria viver de verdade? E a gente vê assim que se a gente for olhar na história, grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platão, eles eram grandes pensadores, eles ficavam pensando, né? O que será que é a verdade? O que será que é? Como será que o que vai acontecer depois da morte? Como que vai ser a nossa vida? E o que é viver de verdade? O que é bom? O que não é bom? O que é certo? O que não é certo? E eles ficavam tentando achar esse tipo de coisa. Mas é interessante que esses grandes pensadores, eles eram mais materialistas. Eles viam o agora. E eles ficavam pensando e tentando achar as suas respostas neles mesmos, nos seus próprios pensamentos, nas conclusões que eles mesmos chegavam. Mas o que aconteceu é que o tempo foi passando e eles começaram a perceber que a verdade que eles achavam que era verdade, para outros já não eram. E para outros já eram diferentes. E essa verdade começou a ficar relativo. Essa verdade, isso daqui é verdade para mim, mas isso não é verdade para ele. Isso para mim é certo. Não, mas para mim isso não é certo. Já para mim isso que é certo. Não, mas isso para mim é errado. E aí as pessoas não tinham uma verdade absoluta, não tinham um certo absoluto, não tinha realmente um rumo a se seguir. As pessoas começaram a relativizar as coisas. E essa verdade relativa, essa vida relativa, começou a afetar a religião também. Lembrando que esses grandes pensadores viveram antes de Cristo, tá? Estou falando antes de Cristo. E na época de Jesus, nós lembramos que na época de Jesus, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Mas o Império Romano, antes do Império Romano, tinha tido os gregos. Então, quer dizer, os gregos já haviam colocado esse tipo de filosofia nas pessoas e deles vieram os romanos e chegaram, então, na época de Cristo. Então, quando chega na época de Cristo, essa verdade relativa e esses caminhos todos que as pessoas traçavam para si, por serem grandes filósofos e terem grandes seguidores, confundiam o pessoal. Será que é esse lado? Será que é esse lado? Será que esse é o certo? Será que esse é o certo? E eles ficavam nisso, buscando. E para continuar ainda essa situação, esse cenário, dentro dos judeus havia uma profecia de que o Messias viria. E eles sabiam disso. E eles estavam esperando esse Messias há muitos e muitos anos. Mas vários diziam que era o Messias. Ele falou assim, não, eu sou o Messias. E aí o pessoal fala, então é ele. Aí começava a ver que ele não era o Messias, porque ele não fazia as obras que o Messias fazia. Então de repente levantava-se outro Messias. E o pessoal ficava assim, e agora? Qual que é? Como que vai ser isso? Cadê esse Messias? Cadê essa verdade absoluta? Cadê para onde que a gente vai? Como que vai funcionar isso? Porque tinham várias opções. Bom, dentro desse cenário, que se passaram anos e anos dessa forma, chega Jesus. E num determinado momento, Jesus tem uma conversa com os seus discípulos, e é aqui que eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 1. Esse é o contexto dessa situação que nós vamos ler
em João 14, a partir do verso 1. Então, em João 14, começando a partir do verso 1, Jesus diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vou preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Então, olha só, Jesus está andando com seus discípulos há um certo tempo, e aí ele pega e fala isso. Ele fala assim, olha, eu vou para o meu pai, e eu vou lá para o meu pai, e eu vou preparar umas casas para vocês, e eu vou voltar, e vou levar vocês junto comigo. Quando Jesus disse que ele vai embora, o pessoal fala assim, como assim Jesus vai embora? Porque estava muito bom, estava muito gostoso, eles não queriam sair dessa situação, porque estava muito bom para eles. Mas aí, tanto é que o verso 5, ele diz assim, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Olha só, queridos, esses discípulos já estavam andando com Jesus há quase 3 anos. Então, e quantas mensagens eles viram, o Sermão do Monte e todos os outros lugares que Cristo pregou, e os momentos que eles tiveram só entre eles. E aí Tomé pega e fala assim, Senhor, a gente não sabe para onde que o Senhor vai, não é? Às vezes eu leio a Bíblia e falo assim, a gente dá risada lendo, porque eu acho que Jesus deve ter pensado assim, mas vocês estão comigo há tanto tempo e vocês não sabem de onde que eu vim e para onde que eu vou, não é? Mas aí olha o que Cristo responde no verso 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o verso. Jesus, ele fecha tudo aquilo que estava acontecendo antes, aquele cenário de grandes filósofos com vários caminhos, com várias formas de pensar, com vários certos e errados, com todas essas coisas relativas que havia. Jesus fala assim, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Eu não sou uma das verdades todas que vocês veem e que vocês aprendem nos locais, nas religiões e nas faculdades e em tudo mais. Não, eu sou a verdade. E eu não sou qualquer vida, eu sou a vida. Jesus, ele centraliza tudo nele mesmo. E Jesus centraliza tudo nele mesmo, respondendo para os discípulos como que aonde estão todas essas respostas? Respostas que pessoas perguntaram por anos e anos, Jesus pega e responde para eles todas essas respostas num verso desse tamanhozinho. E é este verso bem pequenininho que nós vamos ver o quão profundo este verso é. Porque se a gente for parar, vamos começar pelo caminho, vamos dividir em 3 pontos nessa mensagem de hoje. Vamos falar um pouco sobre essa questão do caminho. Às vezes as pessoas falam assim, não, existem muitos caminhos. Então, mas na verdade, se a gente for lá vamos abrir em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ver como que Deus sempre tratou com nós humanos. Deus não deu vários caminhos, Deus sempre deu 2 caminhos. E cada vez que Deus dava esses caminhos, Deus explicava quais seriam as consequências se você tomasse esse caminho ou se você tomasse esse caminho. Mas eram sempre 2. Vamos ver lá, começando em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim, E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus está falando assim, olha, existem 2 caminhos. Um caminho é você comer de todas essas árvores que tem aqui, menos essa.
E o outro caminho é você comer essa daqui. Se você comer todas essas árvores e menos essa, então você vai viver e vai ser tudo bem. Mas se você comer dessa daqui, certamente você vai morrer. Então, Deus propõe 2 caminhos. E aí os irmãos sabem que ele come da árvore que não podia comer, ele é expulso do paraíso, e o tempo vai passando, chega na época em que os judeus estão saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Quando eles estão saindo do Egito e indo para a Terra Prometida, no deserto, Deus fala para eles assim, olha, vocês vão habitar a terra que eu prometi aos seus pais. E nessa terra existem muitos povos vizinhos. Vocês têm 2 caminhos. Um é vocês me seguirem e vocês seguirem todos os mandamentos e os princípios que eu deixei através de Moisés. Se vocês fizerem isso, vai ser bênção para vocês e tudo vai dar certo. Mas o outro caminho é vocês se corromperem com todos os povos vizinhos, idólatras que tem lá. E se vocês fizerem isso, muita coisa ruim vai acontecer com vocês. Deus propõe 2 caminhos. E o que eles escolhem? Escolhem ficarem com os povos vizinhos e conhecerem os deuses deles. E se a gente for ver os profetas, todas as vezes os profetas estão falando assim, Senhor, todas as vezes o profeta está dizendo assim, Deus está falando que vocês precisam voltar para o Senhor. Por quê? Porque sempre havia 2 caminhos, com Deus e sem Deus. Sempre foi com Ele ou sem Ele. E o tempo foi passando, e aí chega em Jesus. E aí quando chega em Jesus, Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, e sem esse caminho, vocês não chegam ao Pai. Não chega. E às vezes a gente ouve aquela história assim, né? Todos os caminhos levam a algum lugar. Você fala assim, não, é só um caminho que leva, os outros não chegam naquele lugar. Você dá a volta e não chega. Mas é só por Jesus. Então nós precisamos entender o caminho. Mas o que acontece é que chegando nos nossos dias, também existem 2 caminhos. Existe o caminho do Senhor, que está na palavra dele, e existe o nosso caminho, que a gente pode fazer do nosso jeito, que nós podemos viver do nosso jeito. Mas, assim como Deus, desde o princípio, disse, olha, quando vocês caminham por aqui, essas são as consequências, ou se vocês caminham por aqui, essas são as consequências, isso valeu lá atrás e isso vale até hoje. Então Deus, a gente nunca pode falar assim, Senhor, eu não sabia, porque Ele sempre educou a gente da forma como poderíamos agir. E nós temos essa opção, seguimos os nossos próprios caminhos, nossas próprias vontades, ou seguimos o caminho do Senhor. Mas sabe o que é interessante? Às vezes, hoje em dia, nós vemos que até mesmo dentro das igrejas, as igrejas estão seguindo seus próprios caminhos. Dentro das igrejas, o evangelho está traçando seus próprios caminhos. Nós lemos, às vezes, a Bíblia e nós escolhemos, isso daqui é bênção, isso daqui eu pego para mim. Não, isso aqui não é legal não, isso daqui eu não quero pegar para mim. Isso daqui é muito, nossa, isso daqui é bênção, isso daqui é promessa. Não, isso aqui é muito difícil, não, isso daqui não é para mim. E a gente começa a escolher as coisas que acontecem, que está escrito na palavra do Senhor, a gente escolhe. E a gente começa a traçar os nossos próprios caminhos. E aí isso vai fazendo com que a gente desvia do caminho que realmente o Senhor tem para a gente. E é interessante que, lá no Apocalipse, quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei. A gente às vezes usa esse verso como uma forma evangelística, mas na verdade Jesus está falando para uma igreja. Essa igreja tirou Jesus para fora da igreja e eles estavam vivendo os caminhos deles, da forma deles. E Jesus está batendo na porta querendo entrar de novo na igreja que era dele. Por quê? Porque eles mudaram o caminho. Mas além de Jesus ser o caminho, Jesus ele é a verdade. E nós vemos assim, às vezes a gente pensa assim, mas será que sempre essa verdade foi diferente? Será que as pessoas sempre procuraram verdades diferentes?
Vamos dar uma olhada em Gálatas, no capítulo 1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas a respeito dessas diferenças de verdades que aparecem por aí. Gálatas, capítulo 1, nós vamos começar a partir do verso 3. A palavra do Senhor diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquela que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Opa! Então aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta aos Gálatas porque está acontecendo alguma coisa lá naquela igreja, e aí então ele está mandando uma carta para eles. E ele fala assim, olha, eu fico surpreso que de uma forma tão depressa vocês se esqueceram da verdade verdadeira. Vocês se esqueceram do evangelho de Cristo e vocês estão seguindo outra coisa aí. Você vê? Ele já começa a carta dessa forma. Olha o verso 7. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, que seja maldito. Então ele diz assim, olha, não existe outro evangelho. Não existe, só existe esse. E mesmo que um anjo do céu desça e fale alguma coisa para você, diferente do que está escrito nessa palavra, não acredite nisso, que isso não, que seja maldito para você. Olha o verso 10. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então ele está dizendo assim, ó, às vezes a gente vai em alguns lugares em que a gente vê que as mensagens estão voltadas para o homem, em que Deus precisa nos servir e Deus precisa fazer as coisas para nós. E ele está dizendo assim, agora eu estou pregando, ele está falando assim, agora eu tenho que agradar a homens ou a Deus? E ele fala assim, eu procuro agradar a Deus. Senão ele não seria servo de Cristo, ele seria servo das pessoas. E olha o 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, queridos, a verdade só está em Cristo. A verdade só está na palavra que Cristo traz para nós. A verdade só está naquilo que Deus propõe para a gente. Fora disso, pode ter problemas, podemos cometer erros, pode ser complicado isso para a gente. E se a gente for pensar assim, quando nós vivemos essa verdade de Deus para nós vivemos tranquilos, nós ficamos bem. Sabe por quê? Porque nós podemos ficar em paz porque nós estamos fazendo a coisa certa. Agora imagina assim, vamos supor leis do trânsito. Nas leis do trânsito, há muito tempo atrás, não precisava usar o cinto de segurança. Então, se você usava o cinto de segurança, se você não usava, tinha problema nenhum. Mas aí, de repente, eles, não, agora precisa usar o cinto de segurança. E aí então vamos supor, se aí você não usar o cinto de segurança, vai ser multado. Então você vê, a lei, eles mudam o que precisa, o que não precisa, eles acabam mudando algumas coisas. Uma hora, aquela rua a mão é para cá, outra hora é para outro lado. E essas coisas acabam mudando. Às vezes, as leis do nosso país podem mudar algumas coisas. Recentemente, tivemos reforma trabalhista, tivemos reforma previdenciária, tivemos muitas coisas. E essas coisas mudam. Mas a palavra de Deus nunca muda. A palavra de Deus é sempre a mesma. A verdade de Deus é sempre verdade. E uma vez que nós decidimos seguir esta verdade, nós podemos ficar tranquilos que nós vamos estar caminhando no caminho certo. E às vezes a gente pode pensar assim, mas é só uma coisinha.
É só uma coisinha simples que eu vou fazer que está fora dos princípios eternos. Ah, isso daí não vai fazer muita diferença. Ou é só uma mentirinha. Não, mas é só uma pulada de cerca aqui, depois eu volto. É só uma coisinha boba. Mas você sabe que uma vez eu assisti um filme, e nesse filme um ancião está contando uma história. E ele fala assim, por causa de um prego, não se firmou a ferradura do cavalo. E por conta da ferradura do cavalo não ter se firmado, o cavalo não conseguiu entregar a mensagem que deveria entregar. E por não ter se mandado a mensagem, perdeu-se a guerra. Então, olha só, por um prego de uma ferradura, de uma pata de um cavalo, não chegou-se a mensagem e eles então perderam uma guerra do país inteiro. Por causa de um prego. Então não importa o tamanho do desvio, não importa o tamanho da deslizada. Sempre quando nós saímos da verdade, nós saímos da verdade. E nós precisamos nos manter dentro da verdade e, consequentemente, dentro do caminho. E a gente pode pensar assim, nos nossos dias, quantas verdades, quantos evangelhos, quantas teorias, quantas filosofias, quantas coisas nós temos visto nos nossos dias e quais dessas coisas nós decidimos seguir? Quantas coisas que a gente acha bonito, eu acho que é por aqui, mas vamos levar isso para os princípios bíblicos. Tá batendo? Tá. Então tá. Não tá batendo? Opa, então não. Por quê? Porque não é um deslize, uma coisa diferente que nós começamos a acreditar com filosofias, ou princípios, ou doutrinas, ou ensinamentos que estão fora da palavra do Senhor, já acende um alerta, do tipo, opa, tem algumas coisas aqui que isso daqui não condiz com a palavra do Senhor, então eu estou fora. Ah, mas tem algumas coisas que tem, então, mas tem outras que não tem. Então, se essas não tem, então tira. Por quê? Porque nós precisamos viver a verdade absoluta de Deus para nós. Não pode ser parte, tem que ser total. Mas além de Jesus ser o caminho e além de Jesus ser a verdade, Jesus também é a vida. E lá em João 10:10, os irmãos não precisam abrir, mas lá em João 10:10 ele diz assim, o ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, mas uma vida completa. Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ter uma vida completa. E isso é fantástico, sabe por quê? Porque Jesus, ele não veio ao mundo apenas para morrer na cruz por mim e por você e fazer com que a gente tenha uma vida eterna lá. Mas ele, quando ele esteve aqui, ele nos ensinou como que nós podemos viver aqui nessa terra uma vida abundante também, uma vida completa também. Quando a gente pega e vê as pregações que Jesus fazia, Jesus falava, sejam mansos, sejam justos, sejam pacificadores, sejam humildes, sejam solidários, sejam generosos, tenham compaixão com as pessoas, não sejam ansiosos, não julguem as pessoas, não sejam mentirosos, não vivam segundo a sua própria vontade. E Jesus ia pregando isso para as pessoas. E a gente pode pensar assim, se eu não for ansioso, eu vou dormir de noite. E se eu dormir de noite, eu vou acordar bem no dia seguinte. E eu vou estar descansado. E a minha mente vai estar renovada, o meu físico vai estar renovado, eu vou poder trabalhar melhor, eu vou poder fazer as coisas melhor. Sabe por quê? Porque eu dormi bem. Agora, se eu não dormir à noite porque eu fiquei pensando como é que eu vou pagar aquela conta, como é que eu vou fazer aquilo, e aquele outro que está acontecendo, e fulano de tal que não consigo fazer tal coisa, e se eu não consigo fazer isso, eu não consigo descansar, a minha mente não descansa. E aí eu começo a ficar com a memória ruim, o meu corpo começa a padecer porque eu estou ansioso. E Jesus fala assim, não fique ansioso. Então você vê, nós podemos viver de uma forma melhor com esses ensinamentos que Jesus propõe. Jesus fala que nós precisamos ser verdadeiros. E quando a gente é verdadeiro, a gente fica com a consciência em paz. Sabe por quê? Porque se alguém falar assim, agora vai ter uma auditoria aqui para a gente poder ver se todas as contas da igreja estão em ordem.
Pode vir, traz a auditoria, pode olhar. Já pensou se a gente falasse assim, meu Deus, e agora? Eles vão fazer uma auditoria aqui, se eles pegar aquela saída que teve lá, que a gente fez tal coisa, que na verdade não era, ai meu Deus do céu. Ou às vezes no seu trabalho, vão olhar aquilo que você fez, você fala, ai, tomara que não olhe aquela parte, porque aquela parte eu fiz errado. E aí, então, mas concorda que se você fizer tudo, você viver, ser verdadeiro, tá tranquilo. Imagina lá no governo, quando eles falam assim, agora vamos fazer uma CPI de tal coisa, os políticos já começam, ai, agora... Por quê? Porque eles sabem que tem algumas coisas que não estão bem, mas aí se você pensa assim, se você for verdadeiro, pode fazer CPI, pode fazer a auditoria que for, pode fiscalizar, pode olhar, pode olhar, sabe por quê? Porque você está bem, porque você está vivendo uma vida verdadeira. Jesus fala para nós ajudarmos as pessoas, nós amarmos as pessoas. E quando isso acontece, isso volta para a gente também. Eu acho impressionante que, às vezes eu conto para os meus pais, sempre quando eu estou tranquilo, quando eu estou com tempo, eu sempre deixo os carros passarem na minha frente. Quando estou dirigindo, eu estou com aquele tempo e falo, não, pode passar. Só que tem vezes que eu estou muito atrasado. Tem vezes que eu estou muito assim, e aí eu estou indo e falo, ai Senhor, abre tudo aí para mim. E aí é engraçado que os carros dá aquela buzinadinha e fala, pode entrar. Eu falo, ai, muito obrigado. E eu vou indo, mas na verdade eu sei que quando nós ajudamos, nós fazemos as coisas, isso também volta para a gente. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, olha só, Jesus veio nos mostrar como que nós podemos ter uma vida abundante, uma vida completa aqui nessa terra. Quando nós temos Cristo e nós passamos pelas dificuldades, pelos problemas, nós conseguimos ter paz, porque nós sabemos que Jesus está conosco nessas dificuldades. Então, até nisso, aqui onde nós estamos, nós podemos ter uma vida diferente do que as pessoas que não conhecem a Cristo. Então, por isso que quando Jesus disse que ele vem trazer vida, uma vida completa, é porque nós podemos viver uma vida completa aqui nessa terra. Mas mais incrível do que nós vivermos uma vida completa aqui, é nós sabermos que um dia, a palavra do Senhor disse que um dia todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. Todos nós. Se a gente for olhar lá em Adão, de lá para cá, todas as gerações fizeram isso. E Deus olha para a terra procurando e não acha um justo sequer que pudesse ser diferente de todos os outros homens. E a palavra do Senhor, em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, se todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, então estava destinado todos nós ficarmos eternamente separados de Deus. Deus nos criou para que Ele pudesse ter relacionamento conosco, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Mas aí o homem peca e é separado de Deus. E por esses versículos, nunca mais nós poderíamos ter acesso ao Senhor novamente. Mas, além de Jesus nos ensinar como viver, ter uma vida abundante aqui, além disso, ele morre naquela cruz por mim e por você, para que de novo nós pudéssemos ter acesso a Deus. Aquilo que foi perdido lá no Éden é restaurado quando Jesus morre naquela cruz por mim e por você. Então nós vemos que quando Jesus, ele diz esse verso tão pequenininho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele centraliza tudo nele, em que para que você possa voltar ao Pai, você precisa do caminho que é através dele. Você precisa da verdade que é ele, e você vai viver a vida que ele propõe para você. Jesus pega todas aquelas filosofias, Jesus pega todas aquelas doutrinas, todos aqueles pensamentos, todos aqueles filósofos, e ele fala assim, olha, gente, é isso, é aqui, ó. Se você for por aqui, vai dar certo. Agora, todos esses daqui que vocês têm visto, todos esses daqui não vai dar certo. O que vai dar certo é esse daqui.
Jesus centraliza nele. E todas as coisas são para Cristo. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. E a gente pode pensar assim, maravilhoso, né? A gente poder saber que nós sabemos qual que é o caminho e o que seria seguir esse Jesus. O que seria isso? Como nós podemos fazer isso? 1 João, capítulo 2, o verso 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, nós devemos fazer o que Jesus fez e não fazer o que Jesus não fez. É simples, né? Mas viver isso daí é difícil. Viver isso é difícil, mas quando nós decidimos andar como Cristo andou, nós estamos aceitando o caminho que Jesus traz, nós estamos aceitando a verdade que Jesus é e nós estamos querendo viver essa vida que Ele propõe para nós. Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, quando nós começamos a desenvolver o nosso relacionamento com Cristo, quando nós começamos a buscar a Deus cada vez mais, Deus vai mostrando para a gente essa verdade, para que nós possamos entender o caminho e assim podemos viver a vida, mas não a nossa vida, mas a vida completa que Jesus vem trazer para cada um de nós. Que nós possamos deixar todos esses outros caminhos, todas essas outras verdades, que possamos deixar todas essas outras coisas para realmente seguir ao Senhor e saber que com Ele, porque com Ele nós vamos conseguir chegar no nosso destino, que é estar com Deus para sempre. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Muito obrigado por ter enviado Jesus aqui nessa terra para nos ensinar o caminho que nós precisamos traçar para chegar a Ti novamente. Muito obrigado, Pai, por Jesus vir nos mostrar como que nós podemos viver uma vida que agrada o Teu coração, que é uma vida abundante. E no nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós acreditamos em outras verdades, em outras filosofias, em outras formas de vida que estão fora dos Teus princípios eternos, ou parte deles está fora dos Teus princípios eternos, mas que o Senhor possa derramar da Tua sabedoria, do Teu discernimento sobre a nossa vida, para que nós possamos comparar todas essas coisas que nós temos visto e rejeitar aquilo que não vem de Ti e viver apenas aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos estar no caminho que o Senhor propõe para nós, para que possamos viver a vida que o Senhor tem para nós e para que possamos viver eternamente contigo depois também. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, no nome do Senhor Jesus. Amém.